Finalizando o trabalho de reportagem aqui no estádio Elci Rezende, após esse empate, eu diria um tanto quanto irritante, podemos dizer assim, diante do Boa Vista. Os últimos 3 jogos contra o Boa Vista foram 2 empates. Um jogo em que o Fluminense simplesmente levantou 28 bolas na área do adversário, sendo que 22 desses 28 cruzamentos foram errados. Foi a tônica de uma partida em que o Fluminense foi um time totalmente capenga. Atacou basicamente pelo lado esquerdo com o Isaac, que teve que se virar. Começou o jogo bem e depois foi cometendo algumas falhas de execução, como já é natural. Um jogador promissor, um jogador que a gente vê que tem talento, mas ainda peca muito no último passe, na hora de finalizar, na hora de tomar a decisão das jogadas, ou seja, na definição. O Isaac vai precisar ainda passar por um longo processo de amadurecimento, de evolução, e eu acho que ele pode encontrar isso nas mãos do Fernando Diniz. Para mim ficou claro que foi algo pensado, não creio que partiu só do Isaac, essa quantidade de bolas levantadas na área, por ele principalmente. Eu acho que foi algo orientado pelo Fernando Diniz. Mas o Fluminense foi, como eu disse, dessa forma, previsível. Foi um time que não teve capacidade para surpreender o Boa Vista. Se a gente parar para pensar, no gol, o gol do Lelê, o gol que abre o placar do jogo, foi uma falha do zagueiro do Boa Vista. Depois o Fluminense falha 2 vezes, principalmente com o Justen, pelo lado direito, e o Boa Vista também capenga, porque só atacava pelo lado esquerdo com o Matheus Alessandro. E foi dessa forma que saíram os 2 gols do Boa Vista, que criou uma chance aqui, outra ali. Não teve muitas oportunidades, porque também não teve um grande volume de jogo para dizer que merecia ter saído daqui com uma vitória. Mas o empate dá para dizer que para o Fluminense saiu de bom tamanho, saiu no lucro, porque chegou um certo momento ali do segundo tempo que parecia que o gol não iria sair. E esse gol só saiu porque João Neto entrou no jogo como um lateral / ponta direita, tendo que marcar o Matheus Alessandro e atacar. O Diniz falou sobre isso na entrevista coletiva que eu vou trazer aqui já, que ele entrou para o lado direito para dar mais amplitude, mas a bola não ia para lá. Então o João Neto vai para a área, se aproveita de mais um cruzamento, esse sim surtiu efeito, o Rafael Monteiro faz o gol de empate, depois de uma jogada individual que ele puxa para o meio, da direita para o meio, chuta com o pé esquerdo e quase fez mais um gol do Fluminense por ali. Enfim, o João Neto, acho que entrou muito bem, não só pelo gol, entrou bem. O Lelê fez um bom primeiro tempo muito bom. E depois caiu com o time, eu acho que de uma forma geral, não teve um desempenho tão bom assim. Destaques negativos, Justen acabou, infelizmente, apesar do passe para o Lelê no primeiro gol, acabou falhando nesses 2 lances. O Terans pouco apareceu. Johnny Gonzalez não acrescentou absolutamente nada. Danielzinho foi muito mal durante quase todo o jogo. Mas a gente tem que levar em consideração só 2 coisas para ser justo, porque essa é uma avaliação que foi feita quando o time titular estreou. Felipe Alves, que salvou o Fluminense de levar o 3º gol com uma defesa, 2 grandes defesas. David Braz, Danielzinho, Johnny Gonzalez, esses jogadores estrearam hoje. Eles estrearam hoje na temporada. Estão ainda dentro de uma pré-temporada. Então é normal, mais lentidão, musculatura ainda travada, ainda longe do auge físico e, consequentemente, do técnico, que atrapalha um pouco também. Eu não estou aqui justificando a atuação ruim deles, mas isso também é um aspecto que tem que fazer parte da análise. Eu vou trazer a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz aqui, que a gente viu um Diniz sincerão. Um Diniz que foi bem sincero em relação ao tamanho do elenco do Fluminense. Eu nem esperava ele falando tão claramente sobre isso. Só não esquece, galera, por favor, o Fluminense não venceu, mas deixa o empate, Viemos aqui fazer uma cobertura hoje, o perrengue aqui foi grande, muito calor, muitas dificuldades, mas entregamos a melhor transmissão para vocês lá no Jornada KTO 1902, no dia do meu aniversário, de antemão já agradecendo as inúmeras e inúmeras mensagens que vocês mandaram para mim ao longo do dia, ainda estão mandando. Muito obrigado de coração pelo carinho que vocês têm com o meu trabalho, mesmo num dia que poderia ter sido um jogo no Maracanã pelo menos, mas tudo bem. Viemos aqui para levar até você, torcedor tricolor, a melhor cobertura do Flu, tá? Então vou deixar aí com a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz e a gente volta na sequência trazendo algumas outras informações.
Boa noite. Quem vai começar? Você fez uma análise desse empate, né? Um início de temporada ainda, mas tem algumas coisas, imagino que você já deva observar, por exemplo, o Terãs ganhou mais minutos. Se você fizesse uma avaliação desse jogo. O jogo em si, a equipe começou bem, muito bem, aliás. Em 5 minutos de desatenção, a gente colocou o Boa Vista no jogo, depois tivemos que correr atrás, em alguns momentos o time ficou um pouco mais desorganizado, mas lutou muito pelo empate e empatou depois merecidamente. O time, como sempre, assim, teve coragem para buscar o resultado e insistiu até o final para tentar a vitória, mas não foi possível. Diniz, 6 partidas até aqui, com 4 vitórias, 2 empates, e você agora tem um período mais curto daquela preparação visando uma competição internacional que é a Recopa Sul-Americana. E tem já a fase dos clássicos chegando. As experiências continuam a partir de agora só titulares? Não, a gente vai conseguir um cronograma, não vou adiantar nada porque depois vocês vão acabar me cobrando. A gente tem já tem alguma coisa na cabeça planejada para o time chegar em condições boas, principalmente para disputar a Recopa. E, se possível, a gente também ter o melhor time nos clássicos. Mas a gente vai avaliar a prioridade, obviamente, nesse momento aqui, é a disputa da Recopa, que é a decisão mais próxima que nós temos. Diniz, queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Isaac. Foi um grande destaque hoje, um jogador insinuante que em todos os momentos levou muito perigo ali a defesa do Boa Vista. Conta muito com ele para essa temporada? A gente sempre acredita no Isaac. Acho que ele, de fato, individualmente levou muita vantagem. Talvez individualmente foi talvez a melhor partida dele. Ele não fez gol hoje, mas e se ele tivesse um pouquinho mais de capricho nos acabamentos, no chute ou no cruzamento, ele teria decidido praticamente de maneira individual a partida ao nosso favor. Mas é um jogador que tem muita qualidade, um jovem, tem muita energia física, tem muitos recursos técnicos e é uma joia que o Fluminense tem que ir lapidando. Diniz, pouco antes do gol do João, você chama ele ali na beira do gramado e você mostra pra ele uma jogada, um posicionamento pra ele. Queria que você pudesse falar pra gente como é que foi aquela conversa com ele, que eu lembro que você pega a prancheta, você mostra pra ele mais ou menos o que ele teria que fazer e no lance seguinte, ou 2 lances depois, ele vai e faz o gol. Na realidade, a ideia de colocar o João Neto no jogo hoje foi ter mais amplitude do lado direito e ter um canhoto lá para terminar as jogadas. Isso era o segundo, é que quando a boa jogada estivesse acontecendo do lado direito, pedir para a área, que a bola ia acabar sobrando. O jogador que entra daquela posição de fora para dentro, em muitas ocasiões ele acaba entrando desmarcado. E eu acho que ajudou, não foi só isso, obviamente. Eu acho que o Rafael fez um grande cruzamento, a jogada dele com o Isaac ali. Mas assim, a minha conversa com ele foi na questão de corrigir um pouco mais o posicionamento dele quando a bola estivesse do lado esquerdo. O quanto você acha que vai contribuir para o seu trabalho, Diniz? Essa temporada você tem a possibilidade de ter 3 times, né? Porque hoje a gente mais uma vez viu os garotos tendo oportunidade, a gente já viu um time reserva mais um pouco diferente na rodada anterior, e aí você tem sua equipe principal. Como que está sendo isso para você mesmo como treinador, como visão de trabalho, como metodologia que você entende que é o ideal para um treinador trabalhar nesse calendário apertado do futebol brasileiro? Na verdade, eu não gosto de elenco muito cheio, porque os jogadores costumeiramente machucam um pouco. Então, assim, é difícil, assim, às vezes você vai fazer uma relação quando os jogos, em determinados momentos, os jogos acabam ficando um pouco menos densa a temporada, e aí você vai fazer uma lista para trazer jogadores, ter jogador importante que não vai ser nem relacionado. Eu não gosto muito disso. Então, no começo da temporada está sendo legal e importante. Os meninos que começaram jogando, eles foram fundamentais, juntamente com o trabalho do Marcão e da comissão, do Cadu. Mas assim, para a temporada, eu gosto de ter bastante jogador, pelo menos ter 2 times bem equilibrados, mas eu não gosto que tenha um elenco tão cheio como a gente tem hoje. Diniz, só para fechar aqui, me permita aqui a assessoria, a Ferge pretende agora, nos clássicos, como aconteceu no Vasco e Flamengo, chamar os clubes para escolherem alguns árbitros que vão ser colocados à disposição e os clubes, em comum acordo, escolher o árbitro para determinados jogos. Você é a favor ou contra? Mas eu não tenho opinião muito formada sobre isso. O ideal para mim, no fundo, seria que a instituição talvez... Mas eu não quero falar que eu não tenho opinião formada, mas assim, se eu perguntasse de bate-pronto, eu acho que a instituição, é prerrogativa da instituição colocar o melhor árbitro para apitar. É uma coisa inédita,
Mas em princípio é o que eu penso. Bom, então com essa declaração do Diniz, para mim está muito claro que ele vai, não sei se vai dispensar alguns jogadores, mas automaticamente vai acontecer isso a partir do momento em que alguns passarem a não ser mais relacionados. Para mim, Johnny Gonzalez e Danielzinho tem uma chance enorme disso acontecer. O Fluminense vai ter que emprestar alguns atletas, vai ter que negociar alguns jogadores depois dos reforços que foram contratados, justamente para que o Diniz não tenha que o tempo todo fazer escolhas e deixar alguns jogadores que ele, diz jogadores importantes, ou jogadores que fizeram parte da trajetória de 2023, deixarem de fora de uma relação ou de várias relações. Então isso é uma avaliação que a comissão técnica provavelmente já fez, a diretoria tem ciência, e a partir do momento que surgirem clubes interessados, eu acho que o Fluminense vai negociar alguns atletas para dar uma aliviada nesse elenco e fazer com que o Diniz consiga trabalhar dentro do número que ele julga ser o ideal, ali entre 27, 28 jogadores, mais ou menos por volta disso. Desse elenco aí, quem você, por exemplo, colocaria no mercado, negociaria, para diminuir um pouco esse grupo tricolor? O que vocês acham? Eu acho que isso vai acabar acontecendo em breve. Então é isso, galera. O empate mantém o Fluminense na liderança, não é o resultado ideal, mas mantém o Fluminense na liderança. Esse jogo foi um mistão do time B com o time C, um time que começou o Campeonato Carioca alternativo com reservas. Acho que também a gente precisa ressaltar isso, não é o time titular do Fluminense. São jogadores que entraram aqui em campo hoje, muitos terão poucas oportunidades ao longo de 2024. Então o Fluminense pontuou mais uma vez, segue invicto, ainda não perdeu nesta Taça Guanabara e, portanto, segue na ponta. Beleza, galera? Não esquece do like aí, não tá? Seu comentário, se inscreva aí no canal do Lessa. Tamo junto, um abraço.